Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Na história espiritual da Terra, quantos foram os espíritos que, oriundos de mundos ditosos, percorreram a senda evolutiva desta Terra abençoada, sob os auspícios das provas e das expiações, para deixar para todos nós um legado absolutamente fraterno e feliz de orientação espiritual. Nesse contexto, espíritos extraordinários percorreram os caminhos deste plano físico, deixando atrás de si um rastro luminoso de orientação e à frente de si o segredo de uma promessa. A promessa mais eloquente que se possa fazer, esses espíritos o fizeram. Prometeram-se a Deus para servirem neste plano mediante situações por vezes nada auspiciosas, mas ainda assim em prol do desenvolvimento da nossa espécie, em prol da elevação, ainda que passo a passo, da nossa alma terrena. A jovem Maria de Nazaré, que deu-se na condição de mãe de Jesus, não veio apenas para a maternidade deste filho absolutamente especial. E mesmo que assim o fizesse, já estaria inscrevendo seu nome na constelação de nomes inesquecíveis, não apenas para nós outros deste plano, mas para todo o cosmos. No entanto, preferiu ela, pela capacidade que tinha de resignar, de ter resiliência e principalmente de colocar o serviço da caridade acima de toda e qualquer condição que possuísse, esse espírito preferiu a estrada serena e por vezes anônima do serviço à condição qualquer que fosse que lhe expusesse como dama espiritual de seu tempo. No plano das contingências a que foi submetida, evidenciou-se pelo afeto, pelo carinho, pela fraternidade, acolhendo a prole que teve para a sua destinação com todo o amor, mas entendendo que os compromissos de amor que possuía iam muito além da maternidade. Ofereceu-se no altar da vida como luz imperativa e imperiosa a focar para que o olhar, por vezes incauto, da humanidade enxergasse muito mais além deste plano, outros planos que teriam que percorrer. A mãe de nosso Salvador fez-se cercar, desde o seu ingresso na vida, de espíritos que a acompanhavam e procuravam subsidiá-la com orientações e fortalecê-la com instruções absolutamente adequadas ao desempenho da tarefa maior que iria ter. No mundo, fez-se a mãe superlativa e deixou um legado para todas as mães, a fim de que não sucumbissem às dificuldades naturais de seus filhos, às suas próprias dificuldades. Maria de Nazaré procurou servir de forma denodada,
mesmo sob os camartelos e os açoites das dificuldades que eram absolutamente corriqueiras ao tempo em que vestiu o corpo de carne neste plano. Preferiu ela, todavia, fortalecer-se dos valores espirituais que possuía. Mesmo quando campeassem as urdiduras do mal, procurava fortalecer-se pelas companhias espirituais que possuía, delas retirando o seu próprio sustento espiritual e a sua própria condição para suportar e caminhar. Sua história confunde-se com a história de todas as mães, que por vezes absolutamente não são entendidas. São confundidas com pessoas que amam demais e por isso mesmo extrapolam os limites da compreensão humana. De fato, o amor de Maria e o amor das mães extrapolam a nossa compreensão pequena, precária, limitada de amor. Maria enxergava sempre o porvir do serviço e as mães enxergam sempre o porvir da evolução. Ambas têm em seu contexto espiritual o compromisso de amor que lhes faz assegurar que o segredo de suas promessas cumpram-se como precisam cumprir-se. No mundo, toda sorte de dificuldades nós verificamos e por vezes sequer percebemos o sofrimento das mães ante os antagonismos que comparecem para os seus filhos e para si próprias. Não fosse por vezes um olhar atento, não perceberíamos nelas a emoção retida no canto dos olhos, ou mesmo o soluço do choro disfarçado em tosse. Essas mulheres têm, na exemplificação de seu papel luminoso, a luminar consciência do entendimento da alma feminina, superlativa em amor e prodigiosa em serviço. Não há como comparar nenhum ser à condição perfeita que encima a todos nós na condição de elevação e de progresso moral. Não se deixam abater pelas sucumbências do próprio amor que por vezes dedicam e não recebem de volta. Não se deixam abater pela incompreensão de seus companheiros, por vezes até da violência que lhes devolvem ante o amor que delas recebem. O segredo de suas promessas está inscrito nos eloquentes desígnios de Deus, nos mais sensíveis e nos mais profundos compromissos de amor que a humanidade busca, passo a passo, entender e vivenciar. O segredo de uma promessa confunde-se e tem início com a história absolutamente perfeita de Maria de Nazaré e desenvolve-se na figura de todas as mães que percorrem os lares, que amam as suas famílias e que a elas servem diuturnamente, de coração e de corpo, para nutrir-lhe completamente, não apenas nas situações mundanas,
mas principalmente e sobretudo nas necessidades espirituais. O segredo de uma promessa é a história daquela que serviu e que comparece todos os anos nesta terra abençoada, na figura espiritual de uma jovem mãe, para renomear os seus filhos, para abraçá-los, para contemplá-los com a sua figura amorosa e divina, para colocar-lhes no colo, para dar-lhes do sustento de seu amor maior e para entender-lhes o desenvolvimento que muitas vezes não se concretiza. O segredo de uma promessa é a história do mais puro amor, do amor que, devotado a Deus, não sucumbe às ações do tempo, não se tresvaria diante das dificuldades próprias, das negações que são feitas ao próprio amor. Ele se faz tão maior e tão mais importante quanto o seu cerne se desenvolva para descortinar tempos sempre novos àqueles a quem se destina. O segredo de uma promessa é a história absolutamente perfeita do amor de uma mulher excepcional, na figura de todas as mulheres excepcionais. O segredo de uma promessa é a revelação do amor mais que perfeito, que ampara, constrói, revive e refaz a senda humana e evolutiva. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré, neste outubro abençoado, lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.